né, Gilbert? Exatamente. Antes do próximo bloco, deixa eu mostrar para vocês o Lula chegando lá na Índia. Já chegou lá. Presidente, só um alô, presidente. Então tá aí, Luiz Inácio Lula da Silva, daí ele vai para a Coreia do Sul, né, Luiz? Gilbert, tem um trompetista indiano ali, né? Segundo o jornal The Guardian, tá, Gilbert? Eu estou anunciando segundo o Guardian, para não dizerem, o Portinho eufórico, o Portinho apaixonado pelo Lula, o maior brasileiro de todos os tempos, tá? Segundo o jornal The Guardian, homenageado no Sambódromo. Essa viagem é importante, tá, Gilbert? Que é outra coisa que eles surtam, né? Os reacionários, a turma da direita, porque o Lula só vive viajando. Essa gente é tão ignorante, né, Gilbert? O maior estadista que o Brasil já teve. E hoje, Gilbert, eu vou botar 5 para os caras não dizerem, o Portinho é muito apaixonado pelo Lula. Vou botar entre os 5 maiores estadistas do mundo hoje. Eu vou citar aqui o Putin, o Xi Jinping, e depois vocês procurem outros aí, tá? Eu botaria ele entre os 3, tá? Na realidade. Mas um dos maiores estadistas no mundo tem que viajar, tem que conversar com os outros. O Brasil protagonista mundial, o Brasil voltou a ser um protagonista mundial, o Brasil está em todas as... Guerra na Ucrânia, questão da Palestina, todos os grandes temas do mundo, o Brasil está dentro. Não é só porque o Lula quer estar dentro, é porque os outros chamam o Lula para o Brasil estar dentro, né? E essa viagem aí, Gilbert, eu não vou trazer aqui todos os dados, mas eu assisti o briefing que o Ministério das Relações Exteriores fez sempre que um presidente do Brasil viaja, o Ministério das Relações Exteriores faz um briefing que é apresentando números, por que ele vai, quais são as relações do Brasil com os países para o qual o presidente está indo, né? E eu até publiquei na Voz Trabalhadora esse vídeo aí, porque ele é muito esclarecedor. E ele diz bastante sobre como estão as relações do Brasil com a Índia e com a Coreia, né? E especialmente com a Índia, Gilbert, é uma relação muito importante para nós do Brasil. A gente vende muito produto manufaturado para a Índia, e isso aqui é importantíssimo para o futuro do Brasil, né, Gilbert? E também o que a gente tem a ganhar com a Índia em termos de tecnologia, em termos de avanço de inteligência artificial, né? O Lula vai participar de um grande evento de inteligência artificial lá na Índia agora. Então é muito importante, eu recomendo que vocês assistam aí, ou lá no canal do Ministério das Relações, ou na Voz Trabalhadora, esse vídeo está publicado, para a gente entender ali o que está por trás dessas viagens importantes aí, né? Muito bem colocado, Luiz. Nós estamos aqui, gente, na TV Resistência Contemporânea, Voz Trabalhadora. Venha para cá. Eu gostei muito desse vídeo, olha isso aqui. Lula sendo homenageado no Carnaval é uma piada. Você acha que ele é exemplo do quê? Você pode não gostar do Lula, e esse é um direito democrático, mas não admirá-lo pela capacidade, pela inteligência política e pela resiliência histórica, ou você é burro ou mau caráter. Porque Lula é um fenômeno estatístico, político, social e humano. O homem nasceu na miséria extrema, migrou fugindo da fome, estudou até a 4ª série primária, formou-se no Senai, trabalhou no chão de fábrica, não herdou sobrenome político, não herdou fortuna,
Não herdou partido, não herdou império de mídia. Ele construiu tudo do zero, e isso já o colocaria como um marco na história. Mas Lula foi além. Ele se tornou o maior líder sindical do Brasil, e não por acaso. Ele entendia algo que poucos entendem: o ser humano antes da ideologia. Por isso convencia, por isso liderava. Chegou à presidência da República pela força do voto popular, não por arranjos de bastidores. Governou, saiu, voltou, e quando o sistema tentou destruí-lo, veio a parte que separa homens comuns de figuras históricas. Lula foi preso injustamente, foi humilhado publicamente, foi odiado por metade do país, foi condenado antes do julgamento, foi linchado diariamente por manchetes. Mesmo assim, nunca baixou a cabeça. Ele disse, olhando nos olhos do juiz que o condenava: eu vou provar minha inocência, eu vou voltar, e vocês vão se arrepender. Poucos tiveram a coragem de dizer isso. Menos ainda, tiveram a capacidade de cumprir. Lula cumpriu. Saiu da prisão maior do que entrou. Voltou à presidência pela 3ª vez. Reconstruiu o Brasil em ruínas. E colocou o país de volta ao cenário internacional. O Brasil voltou a ser ouvido, respeitado, chamado para negociar guerras, clima, fome e economia. Hoje, o Lula é reconhecido como um dos maiores estadistas do mundo. Não por propaganda, mas porque resultados falam mais que palavras. Quanto muito nasceram no topo e caíram, o Lula nasceu no fundo e subiu 3 vezes. Isso não é sorte, isso é inteligência política, leitura de mundo, sensibilidade social e, principalmente, uma capacidade rara de sobreviver ao sistema que tenta esmagar quem vem de baixo. O Lula não é apenas um presidente, é uma ideia. O Lula é a prova viva de que o Brasil só não deu certo porque o povo foi ensinado a odiar quem pensa e a idolatrar quem grita. Se metade da população tivesse a lucidez, a paciência, a visão e a persistência desse homem, o Brasil não estaria discutindo se vai dar certo. Estaria discutindo como liderar o mundo. Tudo isso que eu disse, goste você ou não do Lula, é algo impossível de ignorar. Lula sendo homenageado. Olha, gente, eu tenho dito coisa, não com essa beleza de texto que esse cara passou para nós, mas eu tenho dito isso há 7 anos. E agora com essa coragem, assim, de pouca gente teve na história do carnaval, pelo menos no Rio de Janeiro, de ter a coragem de cantar um samba enredo como esse, uma escola que estava vindo do grupo de acesso e subindo pela primeira vez para o grupo especial, e já ir para o grupo especial com um texto belíssimo, que é histórico, é um texto histórico, um poema lindo, que fala de mulher também, para valer de mulher, né, que cuida dos filhos, que cuida da pátria, que cuida verdadeiramente da família. Os caras tiveram a coragem de colocar o negócio para o país inteiro debater. O país inteiro debater. Aí eu sempre digo, olha, se fosse outra nação, o Lula não seria odiado como é por uma parte. Não chega a 30% da sociedade, mas já é um número grande no universo, né, de 210, 215 milhões de habitantes. Ele é um fenômeno, por mais que você não goste. A palavra do cara começa com exatamente assim. É um fenômeno estatístico. Tudo que esse cara mexeu na vida está na matemática também, está na estatística. É só você pegar. Por mais que você odeie, a maior quantidade, os melhores programas sociais para atender o nosso povo dentro de um sistema capitalista ultra-opressor de periferia do sistema como é o Brasil, foi o Lula que fez. Foi o Lula que fez. O Lula teve a coragem de pegar parte da Constituição de 88 e colocar na prática. Colocou na prática, está lá na lei. Ele colocou no dia a dia através das políticas públicas. Olha o que está acontecendo nas universidades brasileiras com a quantidade de gente pobre, negro, indígena, mulheres entrando na universidade. Isso não é estatística. Não é discurso do Gilbert. Está lá para todo mundo contar. Se tiver um pesquisador bolsonarista radical, ele pode contar. Está lá nos números. Está lá nas pessoas dentro da sala de aula. É por isso que eu digo, não é puxar saco. Não é estar aqui passando a mão. Por que a gente não celebra um cara desse? Numa boa. Enquanto está vivo, porque não adianta, depois que morrer, a Globo ir lá ganhar cliques, colocar aquelas imagens, porque vão fechar o país no dia. Tomara que seja daqui 30, 40 anos. Vão fechar o país. Vai ser
vai ser assim uma comoção mundial. Aí vai estar lá a gente dizendo, pô, por que não abracei o cara quando ele estava vivo? Abraça o cara agora. Apoia esse projeto agora, porra. Vai esperar o cara morrer para você ver que o cara é grandioso? Essa é a questão. Nós estamos com tudo aí nas mãos para construir um projeto bacana a partir desse cara. E tem cara do nosso lado dizendo que o cara atrapalha. Vai ser a merda. Companheiro Luiz Portinho. Ô, Gilbert, perfeito a tua fala. Depois que eu vi o Lula pulando lá na Bahia, ele diz que vai a 120 anos, eu não duvido nada, Gilbert, que nós tenhamos o Penta e o Hexa, hein? O Penta e o Hexa, tá? Para quem está achando que o Tetra agora, em 2026, é a última do Lulinha, esperem. Alguns pontos aqui, Gilbert, que eu notei. Tu falou da Constituição, né? Enquanto a direita, os golpistas, o genocida, né, o príncipe da privataria, e vocês sabem desses três quem são que eu estou falando, não preciso citar o nome deles, rasgaram e picotaram a nossa Constituição. O Lula e o PT, né, o que fizeram com a nossa Constituição? O Gilbert acabou de falar, ele colocou em prática um pedaço da Constituição que essas figuras nefastas aí sempre negaram ao povo brasileiro, né? E pode pegar as reformas, as PECs, durante o governo Lula, encaminhadas pelos governos Lula e Dilma, pode pegar as PECs que foram encaminhadas, para vocês verem do que se tratava e do que se tratou as PECs de Paulo Guedes e dessa corja aí da direita, né? Para acabar com a nossa Constituição. E sobre tu tem toda a razão, né, Gilbert? Isso mostra como essa gente nunca quis, não quer e nunca vai querer o bem do Brasil, né, Gilbert? Porque é exatamente isso. Nós estamos com uma oportunidade agora de dar um salto de qualidade no Brasil, tanto de desenvolvimento social como de posicionamento no mundo global, como o Brasil, como quarta economia que a gente pode chegar se a gente tiver um consenso dentro do Brasil, se a gente tiver as forças rumando para o mesmo lado, né? E inclusive isso aqui, Gilbert, mostra toda a ignorância política dessa gente da direita brasileira, né? Porque se eles tomassem a posição que eles deveriam tomar, histórica, não vou dizer de apoio total ao governo Lula, mas de se posicionar como uma direita que quer um Brasil que avance, possivelmente eles teriam grandes chances, Gilbert, ali em 2030, em 2034, de ter uma alternância do poder. Mas é exatamente porque essa gente representa o atraso, representa os caranguejos do Brasil, que querem o Brasil afundando, é por isso que eles não ganham eleição do PT. E eles precisam de golpe, precisam de lava-jato, precisam de lawfare para tomar o poder como eles tomaram com o Temer e o Bolsonaro. Só assim que eles tomam o poder. Eles não ganham eleição no Brasil, Gilbert. Porque o povo brasileiro, e aqui para fechar, Gilbert, porque o povo brasileiro, ao contrário do que muita gente pensa, não é ignorante e não é alienado. O povo brasileiro sabe. O povo brasileiro sabe o que é bom para o Brasil. E se ele não tem lava-jato, lawfare, tudo isso para confundir a sua visão sobre o que está acontecendo no Brasil, eles sabem quem ele vai votar, Gilbert, para presidir o Brasil e os destinos do Brasil. O povo brasileiro quer avançar. É isso, né? Muito bom. Para terminar, uma matéria muito importante, eu estou gostando dessa ideia, tomara que vingue, viu, gente, que é o seguinte. Planalto articula relatoria de Érica Hilton na PEC, proposta de emenda constitucional do fim da escala 6x1. Tá justiça, né, Gilbert? Está aqui a nossa guerreira. A disputa entre o governo federal e a Câmara dos Deputados pelo protagonismo da proposta que pretende extinguir a escala de trabalho 6x1 ganhou novos contornos nos bastidores de Brasília. Integrantes do Palácio do Planalto defendem que a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, uma das idealizadoras da iniciativa,
seja designada a relatora da matéria, segundo Milena Teixeira, do site Metrópolis. Olha, Portillo, eu gostei muito da ideia, né? Quem leu a matéria completa vai ver que o Hugo Mota está pensando em outra coisa. Mas se o governo, se o Lula, coloquei até o nome do Lula ali, porque é o Lula que está. Galera, vem aqui, coloca, tenta lá, ó, isso. A Érica, isso, a Érica, tenta lá, vai lá. Então, o Lula que está colocando isso. E se colocar, eu acho que é um nome que pode levar esse debate para o país inteiro, porque ela é muito boa, né, Luiz? O Hugo Mota, claro, quer colocar uma figura do centrão, né, Gilberto? É só o que nos falta, né? Uma figura do centrão liderando o fim da escala 6x1. Os caras são muito cara de pau, né? E mais um golpe de habilidade política extremo do presidente Lula, né, o Gilbert, da unidade da esquerda, porque isso aqui, né, muita gente não fala disso aqui, né, Gilbert? Nós estamos vivendo um tempo histórico de uma unidade da esquerda que é dificílima de construir, né, Gilbert? Dificílima, não é fácil construir essa unidade da esquerda que o presidente Lula construiu aí, nessa conjuntura histórica que a gente está vivendo. Isso aqui de indicar a Erika Hilton em primeiro lugar, justiça absoluta, porque foi uma das primeiras figuras que começou a trazer essa pauta, né? Ela encaminhou a PEC como deputada, né? E então ter ela como relatora faz justiça, trabalha para a unidade da esquerda, para manter a unidade, fortalecer ainda mais essa unidade da esquerda, né? Porque o Lula poderia indicar lá o PT, não, vamos botar alguém do PT para ser o relator. Não, vamos fazer justiça, vamos trazer os companheiros do PSOL, dá para eles esse título aí, isso aí fortalece essa unidade, né? E aqui está dentro, essa questão da jornada 6x1, né, Gilberto, está dentro do quadro que nós estávamos pintando aqui no capítulo anterior da pauta, né? É a direita que não quer que o Brasil progrida, né? Que todos os dados, Gilberto, que vêm à tona nesse debate mostram que o fim da escala 6x1 ele é positivo não só para o trabalhador, né? Óbvio que é o primeiro beneficiado pelo fim da escala 6x1 é o trabalhador, mas o empresário também é beneficiado, a produtividade do trabalhador aumenta, o lucro do empresário aumenta, Gilbert. Isso não é assim teoria, não é livro, não é estudo científico, isso aqui são países que já colocaram em prática essa redução de jornada e os fatos mostraram que lá funcionou desta forma, que a produtividade do trabalhador aumentou e de que os empresários lucraram mais. Então, assim, por que ser contra isso aqui, Gilbert? Só porque tu não quer que o país avance, tu não quer que o trabalhador tenha melhores condições de vida, porque tu é o cara que quer ser ruim, tu quer que o trabalhador morra trabalhando, tu quer que o empresário até ganhe menos, mas que o trabalhador esteja mal, né? Essa é a direita brasileira, contra essa gente que a gente luta no debate público brasileiro hoje, né? Nós estamos chegando ao final, gente, do nosso programa Brasil ao Vivo. Toda quarta-feira, eu, Luiz Portillo, TV Residência Contemporânea, Voz Trabalhadora, estamos aqui com o Samuel, grande companheiro, a de BH, nossa grande companheira Vera Ramos, o Paulo J. Santos, o Cal, o perfil do Danilo. Estava com saudade do Danilo. Obrigado, Danilo. Quero abraçar o Raimundo Nonato, o Jorge Tadeu, a Zilda Martins. Quero abraçar, em nome do nosso Luiz Portinho, o Paulo Roberto Carneiro, que está aqui com a gente, Rubem Nunes Ferreira, Otto Santos, Vermelho Camélia. Obrigado, muito obrigado. A Giane Ramalho, que também está aqui. Deixa eu ver aqui quem está aqui que a gente não falou. A Maria de Jesus,
Muito obrigado, Ideraldo Bellini Ferro. Obrigado a todos, a todas, pela paciência. Tá? O Vinícius Lutador, lá de Porto Alegre, o Eric Becker, o nosso caminhoneiro, o Zu Campos, Josineide Luna, e quero agradecer o nosso Luiz Portinho, por a gente estar nesse projeto toda quarta-feira aqui. Um abração, Luiz. Obrigado. Grande abraço, Gilbert. Satisfação sempre minha estar aqui, ainda mais hoje, nesta quarta de cinzas, né? Um abraço aqui para a nossa querida Janete, que estava conosco aqui, a Regina Alves, o quinto artigo, mandou até um pingo aí para nós. A dona Josi Silva, grande presença, a Flor de Mandacaru, todo mundo que estava junto aí. Um grande abraço. Valeu, Gilbert. Bom demais, cara. Bom demais. Lange Nóbrega, obrigado. Obrigado, Paulo Roberto Carneiro. Tudo de bom. Tudo de bom. Vermelho Camélia. Grande abraço. Luiz, tudo de bom, cara. Tudo de bom. Obrigado.